Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e prosseguimento às meditações do livro de Atos dos Apóstolos, o qual estamos fazendo e realizando. E hoje nós iremos meditar a respeito da cura de um coxo, o qual se encontra no capítulo 3, dos versículos 1 a 10. Mas de já prepare o seu copo com água para a oração de daqui a pouco que iremos realizar no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, continue abençoando essas meditações do livro de Atos dos Apóstolos. Abençoe a leitura da sua palavra, que é a sua vontade, que possamos entender, compreender e obedecer no nome do Senhor Jesus. E você que crê comigo, diga amém e graças a Deus. Então aqui no versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Você percebe aí que Pedro e João, que eram apóstolos do Senhor Jesus, eles subiram ao templo com o intuito de orar. Assim como o Senhor Jesus diz que a sua casa é chamada casa de oração. Tem que ser chamada, tem que ser conhecida, reconhecida como casa de oração. Hoje, nós que cremos no Senhor Jesus, somos o templo do Espírito Santo. Então, que essa casa seja chamada casa de oração, que você tenha o hábito de orar diariamente, de falar com Deus, independentemente do lugar que você esteja, porque Deus, Ele não se limita a um só lugar. No passado, por a Arca da Aliança está no templo, essa Arca da Aliança representava a presença de Deus, então Deus estava ali. Só que hoje, por ser Deus onipresente, assim como onisciente e onipotente, Ele está em todos os lugares. Mas não confunda, isso não isenta você de se congregar, como está escrito em Hebreus: não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns. Se congregar significa você se reunir com os irmãos. Isso significa se congregar. Mas não é só na igreja, porque na verdade, igreja é você que crê no Senhor Jesus, mas não é somente naquele lugar onde você se reúne, onde nós nos reunimos com os irmãos, que devemos buscar a Deus, falar com Deus. Você tem que buscar a Deus, falar com Deus também na sua casa, onde você estiver. Então eles subiram ao templo para a oração nona, que é a oração das 3 horas da tarde. Porque para os judeus, o início do dia dá-se-á a partir das 6 horas da manhã, no nascer do sol, e perdura até às 6 horas da tarde,
no pôr do sol, e a noite começa assim também, do pôr do sol até o nascer do sol, só que durante toda a noite. Então tinha a oração nona, que é a oração das 3 horas da tarde. Então eles subiram com esse intuito, só que no versículo 2 diz: era levado um homem coxo de nascença. Para você que não sabe o que é coxo, é uma pessoa que está impossibilitada de caminhar. Era uma pessoa que estava aleijada. Então você percebe aí que ele era levado por outras pessoas. E ele já nascera assim. Então eles levavam esse coxo até o templo e colocavam diariamente a porta chamada Formosa. No templo havia várias portas para se adentrar ao templo, como você pode ver aí nessa imagem. Uma das portas era chamada de Formosa. Então ali ele era colocado com o intuito de pedir esmola aos que entravam no templo, porque certamente as pessoas que entravam no templo tinham dinheiro, porque elas iam ali fazer os seus sacrifícios. Então ele era colocado ali para pedir esmola, porque por não ter como caminhar, certamente ele não trabalhava, ele tinha essa dificuldade. Então, para se sustentar, ele pedia dinheiro para as pessoas. Só que você vai perceber aí que o maior problema não é o problema financeiro, econômico, que é causado muitas das vezes por uma doença, uma enfermidade. Mas o maior problema é o problema espiritual, é não ser salvo. Então você, cristão, tem que entender, compreender isso, que o que as pessoas principalmente precisam e necessitam, mesmo tendo outros problemas, é a salvação. E foi isso que aconteceu. No versículo 3 diz: vendo ele a Pedro e João, o coxo vendo Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos nele, disse: olhai para nós. E ele, no versículo 5, os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro. Quer dizer, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho dinheiro para te dar. Talvez você não tenha para ajudar as pessoas. Se você tiver, ajude. Mas talvez você não tenha. Pedro diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Nós não podemos dar aquilo que não temos, só podemos dar aquilo que temos. Pedro tinha, e que você possa ter, que você possa ser essa fonte que jorra água viva, que você possa dar para as pessoas aquilo que você recebeu. Primeiro você tem que receber, para que assim sendo você possa dar. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, caminha, levanta-te. E no versículo 7 diz: tomando-o pela mão direita, o levantou,
e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles, com Pedro e João, no templo, saltando, louvando e adorando a Deus. Olha aí o milagre, olha aí a cura dessa doença, dessa enfermidade. O nome do Senhor Jesus é poderoso. Então use o nome do Senhor Jesus nas suas orações. Determine, ordene no nome do Senhor Jesus e o milagre acontecerá. Pedro disse, é assim como Jesus fez e ensinou quando ele chegou à figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E no mesmo instante aquela figueira secou-se. A palavra tem poder, principalmente a palavra de Deus, como a sua palavra. Pois a oração são palavras expressas. Só que essas palavras têm que ser palavras com convicção, com certeza no nome do Senhor Jesus, e assim acontecerá. O que você está pedindo, o que você está falando, o que você está ordenando, determinando, vai acontecer. O mal tem que obedecer. É assim como aquele centurião disse: manda, envia uma palavra só, e o meu servo ficará curado. Porque ele considerou que Jesus tinha, como tem, autoridade sobre qualquer doença, sobre qualquer enfermidade. Pois ele disse: eu também tenho pessoas, soldados, às minhas ordens. E digo a esse vai, ele vai. E digo a outro vem, ele vem. Então ele quis dizer: Jesus, se tu disser, se tu determinar, ordenar, mandar, enviar uma palavra para essa doença, para essa enfermidade, ela vai ter que obedecer. Nós somos pecadores, mas pelo poder do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, aquilo que você determina tem que acontecer. Porque quando você diz no nome de Jesus, no nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus, é por meio do Senhor Jesus, não é por você, mas é por Jesus. Não é por força, não é por violência, mas é por Jesus. Por Jesus. Ao nome de Jesus foi dado todo o poder dos céus na terra e no inferno. Então não há nenhum problema que resista, que suporte ao nome do Senhor Jesus. Então viu todo o povo andar e a louvar e adorar a Deus. Quer dizer, as pessoas viram ele andando e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, quer dizer, que pedia esmola assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Então eles ficaram admirados e espantados, porque como é que ele estava andando se eles conheciam ou reconheceram que era o mesmo que era coxo, que estava sentado à porta formosa do templo e pedia esmolas. Por isso que lá mais na frente, como nós vamos meditar, eles vão considerar que talvez ele estava mentindo. Mas Pedro vai testemunhar, testificar a esse respeito. Vai dizer que verdadeiramente ele era coxo, aleijado, mas através do nome do Senhor Jesus ele fora curado. E tudo isso para que servisse de testemunho, de testificação, para que as pessoas viessem a crer no Senhor Jesus e ser batizadas, para que elas fossem salvas. Como Jesus disse: quem crê em mim, os sinais seguirão. Sinais seguirão os que creem no Senhor Jesus, para convenção, para salvação de pessoas. Levante o seu copo com água no nome do Senhor Jesus
Espírito Santo, te apresentamos esse copo com água. Seja abençoado e consagrado. Quem desse copo de água beber, seja liberto. Essa pessoa, Jesus, que ainda não foi liberta, seja curada. Essa pessoa que se encontra doente, enfermo, nós determinamos e ordenamos, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus, seja liberto, seja curado, seja salvo. E você, a qual Jesus te deu o Espírito Santo, você venha manifestar aqui nesse mundo o poder do Espírito Santo, e que as pessoas sejam alcançadas através de você, que os seus familiares, os seus parentes também sejam, que você seja essa luz que venha brilhar nesse mundo tenebroso. Beba dessa água e seja, no nome do Senhor Jesus, abençoado. Graças a Deus, você está abençoado. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus.